E aí, amigos, tudo bem? Sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Como o próprio programa diz, né? Só acontece com a América. A gente vai jogar com um time que está 13 jogos, me parece, sem vencer ninguém. Aí o que acontece? Nós conseguimos ressuscitar esse time. O CRB estava fazendo uma campanha horrível, o pior time do segundo turno, e perdendo para todo mundo. E nós não conseguimos superá-lo hoje. Uma partida muito fraca do América, na minha opinião, muito fraca. Do primeiro tempo ao segundo, o segundo foi um desastre, mas o primeiro tempo também eu não gostei do time, da postura do América. E foi deu um pouquinho de água, jogou um pouquinho de água na fervura, sabe? A gente vinha de duas vitórias interessantes, boas, né? E agora um jogo pra gente com possibilidade de entrar no G4, não sei quanto ficou o Mirassol Esporte, que eu perdi até a vontade de ver o jogo. Tô gravando o vídeo mais ou menos umas 10 horas da noite, porque eu fui ver também o jogo do Sub-20 e queria ver o que o Lisca iria falar, queria comentar em cima do Lisca, da entrevista do Lisca, sabe? Bom, o América foi a Campos com desfalques seríssimos, Ale e Lizari fora. O Elizari ainda tem um ponto ainda, porque parece que teve uma lesão ligamentar, que isso requer um pouco mais de tempo para recuperar, né? E como fizeram falta hoje, como fizeram falta Ale e Elizari, mas fizeram muita falta. O América entrou em campo com Elias, o Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão, Marlon, Felipe Amaral, Walisson e Juninho, Fabinho, Brenner e Rodriguinho. Já entrasse com o meio de campo já muito alterado, sem duas peças do meio de campo, que isso complica qualquer time, um time de Série B como nós somos hoje, ainda mais porque não temos peças assim. E ficamos sem armador, acho que isso impactou um pouco, nós não estávamos jogamos sem armador nenhum. O Juninho, que era o nome mais adiantado nosso, não consegue fazer essa função de armação. E aí eu queria escutar o Lisca, mas não me foi perguntado por que ele colocou, pelo menos eu não reparei nas perguntas, né? Por que ele tirou o Matheus Henrique, Adson do time? Já que a gente já tinha duas peças que a gente não ia jogar. Na minha cabeça, quando eu tenho dois desfalques assim, eu tentaria colocar o América, o time, né? Mais pronto possível. E aí ele tirou, aí o América jogou com quatro mudanças, além do Ricardo Silva que voltou, são cinco, né? E eu não entendi muito essa mudança do Matheus Henrique e do Adson, porque esse desgaste, pô, os caras têm 19, 20 anos, se recuperam mais fácil do que os outros jogadores mais velhos, né? O América jogou assim e começou o jogo, teve uma chance no início, uma boa jogada do América pelo lado direito, com no cruzamento, o Amaral chuta, cabeceou, o goleiro fez uma excelente defesa, o goleiro fez uma defesaça, e logo depois eles fizeram um gol. Aí vi que a coisa não estava muito boa pro nosso lado, porque foi, acho que foi o primeiro bote que o Lucão deu no nosso zagueiro, no atacante, e ele errou. O, o Ramon lá, né, o Anselmo Ramon fez uma em cima do Lucão, virou a expulsão, bateu. O Elias fez a defesa, estava muito próximo, defesa, a bola sobrou no meio da área e 1-0 para eles. A América foi para cima, tentou empatar logo depois e foi tentando, e aí conseguiu, porque a defesa do CRB bate muito cabeça. A América conseguiu uma jogada também pela direita. O Brenner ia dar a bicicleta, desistiu no meio do caminho, a bola sobrou pro Rodriguinho, o Rodriguinho fez o gol 1-1. E assim, viu? Eu não lembro do América fazendo. Teve uma falta do Rodriguinho, que ele quase fez o gol, mas a gente produziu pouco, cara. O time muito espaçado, o time muito desencontrado. E assim, você tirar o Adson para pôr o Fabinho é uma por opção. Eu não consegui entender muito a lógica disso. Eu queria que alguém perguntasse por que o ser desgaste, mas é estranho o desgaste, porque o Juninho joga constantemente, ele tem o dobro da idade, mais que o dobro da idade do Adson, e o Adson
não acho, na minha opinião, não deveria ter saído. O Matheus Henrique não fez um grande jogo contra a Ponte, mas não sacaria também, porque ele tá ganhando novamente o ritmo de jogo. Ele fez um bom jogo contra o Paysandu, caiu um pouco contra a Ponte, mas fez um jogo ok. Não que o Daniel Borges tenha influenciado no placar, longe disso, mas eu acho que o time mais entrosado, cara, a gente teria mais possibilidades contra o CRB. Bom, apostamos que o jogo terminou o primeiro tempo 1-1, e aí eu ia cometer uma injustiça, por isso que eu queria escutar a entrevista dele, por que ele tirou o Alisson, mesmo não fazendo uma excepcional partida, mas ele competia, ele estava chegando, ele tomava bola, ele errava alguns lances, porque parecia falta de ritmo, né? Porque acho que o Von Lisca tinha um tempão que não começava um jogo, acho que começou um jogo na América como titular, mas estava competindo. E pôs Moisés. Na hora que entrou o Moisés, o time da América acabou assim, nós perdemos totalmente o meio campo, porque a gente já estava perdendo no primeiro tempo, sabe? A gente não estava tão senhor do jogo, tanto que a gente tinha muito mais posse de bola que a gente, mas isso é característica do time do Lisca. Mas pelo menos nos outros jogos a gente era mais vertical, né? O time ia para cima. E com a entrada e sem o Olizari e o Alê, que o Alê leva a bola para o Olizari com mais qualidade, a gente estava assim os dois hoje, foi muito ruim hoje ver o jogo na América assim. E aí com o Moisés aí foi a gota d'água, porque aí nós perdemos todo o nosso meio de campo, a competitividade, nós competimos no segundo tempo. O América se ficou com um time totalmente espaçado, com o CRB ia. A nossa sorte é que o CRB é um time fraco, é um time ruim, e na minha visão, tá? É um time não limitado e não conseguia criar chances. Teve uma bola na trave e logo depois uma jogada, aí o Elias entra no papel do Elias, né? Uma infelicidade total do Elias. Ele falhou grotescamente, né? Assim, grotescamente, uma falha bizonha do Elias. E o CRB fez os 2-1 e aí pronto, aí acabou o jogo. Tava mais fácil a gente tomar o terceiro do que fazer tanto, mas e aí colocou o Vinícius, colocou o Adson, colocou o Tauan, mas o time ficou muito embolado, muito estranho, não conseguiu, tentou trazer o Rodriguinho para o meio, o Rodriguinho não rendeu no meio, o Rodriguinho hoje fez o gol, mas também não fez uma boa partida, enfim. O América hoje não foi a tarde do América, uma tarde muito fraca, muito ruim o futebol apresentado, principalmente no segundo tempo. O América teve no finalzinho do jogo uma chance com a jogada do Vinícius, uma boa jogada do Vinícius, ele cortou pelo meio, eu até assustei com o Vinícius fazendo uma jogada daquela, e rolou a bola na marca do pênalti, um pouquinho para frente da marca do pênalti pro Rodriguinho, que chutou, a bola subiu, pegou na trave, e infelizmente não entrou e não empatamos o jogo. Mas a gente não merecia empatar o jogo não, assim, merecimento, né? É difícil falar merecimento do futebol, mas a gente não jogou para empatar e o CRB o Lisca foi bem na entrevista, falando da forma que o América jogou. Ele falou que o CRB foi melhor e venceu. Um ponto positivo, porque antigamente a gente falava que o time controlou o jogo, a gente perdia, empatava, o time estava sempre controlando o jogo. O Lisca foi bem claro com isso, fez a leitura boa do que aconteceu no jogo, na minha opinião, na entrevista dele. Mas o América, hoje eu fiquei meio desanimado um pouco por causa da forma que o América jogou e principalmente que eu acho que a gente não vai ter o Elizari por alguns jogos. E isso pode ser bem uma perda bem significativa por causa da qualidade do Elizari. O Ale volta, graças a Deus o Ale volta, a gente vai ter uma saída de bola com mais qualidade. Mas sem o Elizari a gente vai começar a sofrer um pouco. E assim, eu vi o América, o Lisca demorou a tirar o Juninho estava muito... O Juninho sim merecia ser poupado, porque ele estava, desde o primeiro tempo, ele não conseguia competir, não conseguia se armar, mas eu entendo ele não ter poupado, porque o meio de campo já tinha duas trocas já obrigatórias, né? A lei Elizari, você troca o meio de campo inteiro, aí poderia ser até pior. Ele manteve o Juninho,
O Alisson sentiu a contusão, teve que sair. E assim, cara, mas eu acho que ele tinha que ter mexido antes no meio de campo. Nós perdemos todo o meio de campo com a entrada do Moisés, a gente tinha que ter reforçado. A gente sabe que as peças, com esse tanto de desfalque, a gente não tem tanta peça assim. Eu acho que o outro meio campista que estava lá era o Flávio. O Daniel Júnior chegou e também não consegue ficar em forma para jogar, então complicou muito. Hoje eu queria criticar o Lisca, mas depois analisando o banco, ele não tinha tantas opções assim. Tinha o Flávio, mas aí a gente tá com o Flávio, cara, é terrível, né? A gente não tem. A gente tava com poucas opções hoje no banco de reserva. Bom, mas eu acho que o Lisca errou em ter mudado, tirado Matheus Henrique e Adson, porque tinha que ter deixado o time mais integrado, né? Mas que o time que jogou o último jogo para pelo menos começar o jogo com mais entrosamento. Bom, próximo jogo América na Série B, América e Curitiba, jogo assim, né? Todo jogo agora, os 9 jogos que restam agora são decisões para o América. A gente precisa vencer e assim, a vencer a todo custo. Aquilo que a gente fez contra a Ponte Preta, Paysandu, a gente tem que voltar a fazer nos próximos jogos. E eu não sei que posição que a gente está, provavelmente a gente tem sétimo, a gente não ia perder posições, mas a gente está em sétimo, 2 pontos, daí depende do resultado, que eu não vi quanto ficou o Mirassol e o Sport, mas agora não adianta ficar olhando para os outros, não. A gente tem que fazer nosso papel. Se a gente não fizer nosso papel, não adianta nem olhar para os outros resultados, porque não vai adiantar nada. Bom, passado o jogo dos profissionais, fui ver o Sub-20, América e Atlético, na decisão do Mineiro, para ver, né, a possibilidade de título nossa do jogo no Sub-20, jogo nervoso. A América tomou um gol muito cedo e aí o Atlético também perdeu um jogador muito cedo, ficou com 10 jogadores. A América não conseguiu aproveitar muito bem a situação de ter com um homem a mais. Ponto positivo desse jogo, a arbitragem, por incrível que pareça, a arbitragem foi bem. Eu acho que o juiz foi muito bem, gostei do juiz. Expulsou o jogador do Atlético, não caiu na pilha deles. Normalmente a gente sabe quando expulsa o jogador deles, tem expulsão do nosso também no segundo tempo. Não aconteceu isso, nós tentamos fazer o gol e empatamos no segundo tempo, mais ou menos depois dos 30 minutos, com uma falta do Paulinho. Esse sim, com um bom nível de jogador. Paulinho, lateral esquerdo, que lateral esquerdo também é uma coisa, lateral no Brasil é uma coisa meio complicada. Ele tem um bom chute, acho ele um pouco lento, mas acho que se fazer um trabalho nele, deixar ele com mais velocidade, ele vai ser um ótimo lateral, que tem visão de jogo, chuta muito bem, fez um gol de falta, um golaço, fez gols contra o Cruzeiro nas 2 partidas, então é o 3º gol consecutivo que ele faz. Então um lateral que fazedor de gol é raro hoje no Brasil, hoje, né, que antigamente tinha mais laterais que faziam gol. Mas o resultado ficou 1-1, achei que o América ficou devendo um pouco no Júnior também. O time ficou meio nervoso depois quando tomou o gol, não conseguia se acertar, com muito cruzamento na área. Nossos jogadores são muito mais baixos do que o do Atlético e eles tiravam fácil. Mas empatou, jogo aberto, próximo jogo no Sesc, não sei a data ainda, mas o América tem a possibilidade de título em aberto ainda, mas hoje ele desperdiçou uma chance de abrir vantagem, principalmente quando o Atlético jogou com 1 a menos, de quase 15 minutos do primeiro tempo, já estava com 1 a menos, a gente estava perdendo o jogo, nós desperdiçamos essa oportunidade. Mas, o jogo aberto ainda tem a possibilidade do título, e acredito que nós podemos ser campeões mineiros do Júnior. Na Série B, jogo contra o Curitiba, sexta-feira, 7h30 da noite, precisamos do apoio da torcida. A gente, se Deus quiser, estaremos lá, se der tudo certo, estaremos lá apoiando o América, e é jogo assim, decisão da decisão, precisamos vencer. Valeu, galera, hoje o vídeo mais curtinho, hoje eu estou bem desanimado com o meu América, viu? Hoje eu fiquei um pouco, o futebol do segundo tempo me deixou bem para baixo. Mas um abraço, galera, tudo de bom, até sexta-feira para a gente ver se a gente reverte essa situação aí. Entramos no jogo, ganhamos esse jogo e com possibilidade de a gente estar no G4. Um abraço.